Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Prazer. Espero que todo mundo aqui goste do que a gente vai conversar hoje, possa dar algum tipo de insight. Meu nome é Roberta Cusolites. Fui convidada pela DVB para a gente fazer esse workshop hoje. E a gente vai falar, então, sobre vendas outbound, né? Sobre esse processo e como utilizar ferramentas digitais para poder melhorar e otimizar os resultados. Vou me apresentar, então, rapidinho. Se tiver algum problema de som, se não estiver um pouco baixo, vocês podem comentar também. Participem, né? Mandem suas perguntas durante essa conversa sobre esse bate-papo. A gente vai dar exemplos práticos de como vocês podem utilizar o processo de vocês. Então, podem ir interagindo que o pessoal vai me passando as perguntas também, tá? Bom, hoje eu sou co-founder e head comercial e marketing na Harmo. A Harmo é uma startup que fica em Florianópolis. A gente atua com feedback dos clientes. A gente lançou a primeira e única plataforma brasileira que integra gestão de reputação online com pesquisas de satisfação, NPS, CSC, SAT. Eu venho trabalhando no mercado de tecnologia há mais ou menos 5 anos. Trabalho com vendas há mais de 6 anos. Hoje eu faço parte da DVB já faz quase 5 anos. Eu atuo como diretora do Top de Marketing Vendas, o prêmio que a DVB tem. Todo final de ano a gente faz esse prêmio. Inclusive, estamos com as inscrições abertas, então eu convido vocês a inscreverem seus cases de vendas e marketing no nosso prêmio, tá? As inscrições até 30 de outubro, então vão até o site e se inscrevam, o prazo está aí. Eu participei de vários programas, né, de startups, como Startup SC, Link Lab. Fui incubada pelo Midtech da ACAT, que é considerada a 5ª melhor incubadora do mundo. Participei do Inovativo Aceleradora. E então, esses programas eu gosto de citar porque eles me ajudaram muito, muito mesmo em melhorar os nossos processos na empresa. A gente vai errar, né? Na empresa a gente sempre erra, mas ajuda a gente a errar um pouco menos. Então, os mentores que passam durante esses programas são muito importantes para esse processo. Então, eu recomendo, se vocês tiverem a oportunidade de participar. Hoje, eu retorno para o ecossistema sendo mentora, né, da rede ACAT, e também estou liderando o grupo de vendas e marketing da ACAT Startups, tá? Então, vamos lá, gente. O que a gente vai conversar aqui hoje, né? Falei um pouquinho para vocês terem uma noção do que eu faço. Então, a gente vai falar sobre alguns conceitos de outbound e inbound para a gente nivelar aqui todo mundo na mesma página, porque eu sei que alguns conceitos, né, na área comercial são muito inglês, muito novos, e às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. A gente vai falar então sobre o processo comercial, algumas fases para a gente estruturar, e as ferramentas que a gente pode usar nesse processo comercial, e algumas dicas também que eu gosto de dar de conteúdos, como podcasts, livros, e também sites para vocês se atualizarem, tá? Então, inbound e outbound sales. E tem 2 conceitos que a gente usa muito na área comercial, muita gente deve aqui conhecer já, mas eu gosto de deixar todo mundo na mesma página. Então, quando a gente fala de inbound, né, que está derivando do inbound marketing, a gente está o quê? Foca na atração, atrair pessoas pelos nossos conteúdos que a gente vai gerando no nosso blog, que nem sempre tem aquele fit com aquela negociação que a gente busca. E a gente busca o quê? A levantada de mão, né? Ou educar esse lead para que ele absorva esses conteúdos e ele seja preparado para uma ação mais ativa do comercial. No outbound, a gente geralmente tem pessoas que nunca ouviram falar da nossa empresa. A gente vai atrás dessas pessoas. Então, a gente busca mapear previamente o perfil dessas empresas, identificando aquelas que têm maior fit de compra, e a gente vai, né, ativamente capturá-las, em busca delas, tá? Então, essa é a básica diferença entre os dois. E aí a gente vai falar também um pouquinho sobre o funil de vendas. O funil de vendas, ele é basicamente o pipeline, né? Onde a gente vai ter esse processo da jornada do cliente. Então, a gente tem todas as etapas que a gente atua no nosso processo comercial nesse funil. E ele é muito importante. Então, se você tem dúvida se seu funil está de uma forma adequada, se você não parou para analisá-lo de uma forma mais detalhada, é bastante importante vocês pararem, porque é nele que vocês vão entender quais são as etapas por cada etapa do funil, quais são as atividades, que são necessárias para cada etapa, e quais as ferramentas que depois vão suprir e vão ajudar na otimização desse processo.
Então, é muito importante vocês olharem, né, sobre esse funil e pensarem que ele é um processo que ele se repete basicamente todos os dias. Então, se vocês querem replicar conhecimento, se vocês querem que os seus comerciais, os seus SDRs, BDRs, tenham processos padronizados para uma escala na sua empresa, é muito importante olhar para esse funil com calma, tá? E quando a gente olha também a questão do funil para a parte de inbound e de outbound, basicamente assim, de forma macro, né? O inbound, então a gente sabe as dores dessas pessoas que a gente está buscando, que a gente está trabalhando, e a gente está buscando ter pessoas que tenham fit, que se identifiquem com essa dor. No outbound, a gente já sabe ao contrário, né? A gente sabe as empresas que têm fit com a nossa prospecção, quem a gente quer capturar, e a gente vai ter que qualificar essas pessoas, né, para saber se elas têm realmente essa dor neste momento. Então, o processo ele é um inverso. E aí, quando a gente vai falar, então, agora do processo de prospecção outbound, esse é o foco aqui desse bate-papo hoje. Então, a gente vai falar de várias ferramentas para ajudar esse processo. Eu trouxe alguns dados também do benchmark que a MeTime sempre divulga todo ano no mercado. Então, saiu o estudo de 2020. Então, também trouxe alguns dados para vocês, para a gente falar, né, não com o que a gente acha, mas sim com base em informação concreta. E aí, o foco objetivo, né, de criar um processo outbound eficiente é para que, como eu comentei, ele seja mais escalável e sua empresa, consequentemente, conquiste cada vez mais clientes com fit, né, dentro do seu ICP, que a gente vai falar um pouquinho dele. Então, é isso que a gente vai agora trabalhar aqui, tá? Então, desenhando o processo comercial. A primeira pergunta que eu falei ali antes é qual que é o seu funil de vendas? Aqui é só um exemplo de macro etapas que vocês podem trabalhar de outras formas. Às vezes o trial é uma etapa obrigatória do teu funil, né? Uma demonstração. Então, vocês precisam olhar aquilo que faz parte de uma etapa para outra para que vocês desenhem esse funil. Aqui, de uma forma geral, seria assim, a parte inicial aqui do topo de funil, os leads. Depois dos leads, a gente faz um contato, a gente, né, contacta essa pessoa dessa empresa. A gente, nesse contato, a gente faz uma qualificação. Se fizer sentido, a gente vai para um próximo passo, que é uma apresentação, ou uma demo, como vocês podem chamar. Depois de uma apresentação, ele gostou, teve necessidade, gerou, né, tem dor, implicou uma necessidade nessa pessoa, vai ter sentido um próximo passo, uma proposta, ou por aqui já não vai ter mais como dar sequência. Então, a proposta, e depois de proposta, tem os follows aí para entender se vai, né, para fechamento ou não, e ganha ou perde. Então, basicamente, um funil de macro, geral, teriam essas etapas. E aí, para esse momento, né, Roberta, para desenhar esse meu funil, que tipo de ferramentas eu poderia utilizar? Então, assim, eu recomendo algumas, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho também da questão do próprio CRM. Então, tem o Trello, que é uma ferramenta que algumas pessoas usam. Eu, particularmente, já não curto tanto para usar para fazer a parte do funil, mas uma etapa inicial de desenhar o que tem em cada etapa pode ser que ajude. Mas o que eu gosto mesmo é o CRM, né? E o CRM tem vários disponíveis no mercado, vai muito do que você quer trabalhar na sua empresa, a parte de dashes, de métricas, de conversões, de painéis, de controle. Então, façam testes, também olhem para o budget do que vocês têm, né, do orçamento que vocês têm disponível. Mas, assim, falando de Pipe Drive, que esse aqui é o desenho do Pipe Drive, eu uso o Pipe Drive, já usei outros, ele foi considerado pelo 4º ano consecutivo, pela pesquisa da MeTime, do benchmarking, como o CRM mais utilizado no mercado brasileiro. Então, assim, ele é que realmente todo mundo está mais adaptado. E engraçado, assim, que esse dado ainda tem muito a crescer, porque eu trouxe aqui um dado que o Bench traz, que aproximadamente 11% das empresas respondentes ainda não usam nenhum tipo de CRM. Então, 11% das empresas que responderam, que foi por volta de 560, se eu não me engano, que responderam essa pesquisa da MeTime, ainda não usam uma plataforma, né, de CRM, uma ferramenta de CRM para fazer a gestão do seu funil. Então, ainda tem oportunidades. E aqui tem vários outros, né, para vocês olharem, que o HubSpot também é um CRM super bom, bem completo, para poder trabalhar, tem o Salesforce, então tem diversos outros aqui que vocês podem usar. Falando sobre papéis, antes de falar de processo, de ferramenta, é muito importante a gente se perguntar que papéis, que pessoas das quais eu vou precisar no meu processo comercial. Isso é muito importante, né?
E a primeira coisa tem a ver com o canal de aquisição que a gente olha. Então, antes de se perguntar qual o time, mas assim, qual o canal que eu vou fazer essa prospecção, porque sabendo o canal, eu vou poder mapear pessoas com perfis. E essa aqui é o benchmark da 2020, né, que a pesquisa foi feita em 2019, foi lançada em 2020. Qual o canal de aquisição mais utilizado? Notem que os 68% é Inside Sales, ou seja, são as vendas internas. E 27% é o Field Sales e o outro 5% são self-service, tá? Então, tem crescido muito na pesquisa de 2019, que saiu o resultado de 2019, Inside Sales, se eu não me engano, estava por volta de 49%. Então, vem crescendo, né? É isso mesmo, 49%. Então, eu olhei o dado aqui. Então, vem crescendo bastante essa forma de aquisição. E aí, os processos mudam também, né? Conforme isso. E a sua empresa, tem uma outra pergunta nesse bench que traz assim, sua empresa trabalha com time de Sales Development, ou seja, SDRs, BDRs, para muitas pessoas aqui podem ser termos novos, tá? Mas quando a gente fala em fragmentar o processo comercial, em trazer novos papéis, surgem esses papéis que são dos SDRs, dos BDRs, que começam no começo do nosso processo do funil, aonde tem os leads e o contactado, geralmente são essas pessoas que ficam responsáveis por trabalhar esse volume, né, em buscar esses leads de qualificação, qualificar, digo muito filtro 2. Esse filtro 2 é uma qualificação no qual eu tenho um papel ativo da pessoa dentro da empresa, ligando para essa empresa, para esse prospect, para entender o momento dele, implicar uma necessidade. Mas a gente vai falar um pouquinho isso no decorrer. E aí aqui a gente nota também um crescimento, né, que aqui, ó, 61% já dizem ter, né, BDRs e SDRs no seu processo comercial que estão fazendo, e esse dado também vem crescendo. Em 2019 também era um dado menor, então é uma tendência. Então aí, caso vocês não tenham esse processo fragmentado, vocês falam, Roberta, mas eu não sou de tecnologia, né, eu sou de varejo, eu sou de outro segmento, faz sentido? Assim, tem claro que cada segmento tem suas peculiaridades, mas eu tenho visto vários cases, tá, de empresas mais tradicionais, de imobiliárias, de mercados mais tradicionais mesmo, usando os BDRs, os SDRs para trabalhar. Tudo também tem a ver com o seu custo, o seu ticket médio, tem outras variáveis a serem feitas, mas indico testar, né? Tudo que a gente testa, tem dados, a gente pode realmente, de fato, comparar. E aí, quando a gente fala depois do canal, a gente tem que olhar para qual time, de fato, que a gente precisa ter, né? Qual que faz sentido. Então, quando a gente fragmenta, assim, um pouquinho o processo, a gente tem, provavelmente, que ter uma pessoa de inteligência comercial, um SDR, um Inside Sales, ou se o seu modelo é Field Sales, qual é o perfil dessas pessoas dentro desse processo. Eu não sou coach, mas eu adoro o assunto, né? Eu já fui coach de 3 processos, assim, com 3 pessoas diferentes, então eu indico que realmente, assim, algumas metodologias das quais eu participei, das quais eu uso para contratação, que realmente a gente não quer errar na contratação, mas a gente tem que se cercar de instrumentos e técnicas para que isso não aconteça. Então, aqui eu indico para vocês o MBTI, que é um teste super bacana, que é um teste psicológico, que ele é um instrumento, né, utilizado para entender o tipo psicológico das empresas, das pessoas. Então, ele vai mostrar a personalidade, as competências e habilidades que essas pessoas possuem, e realmente é muito legal, porque eu sempre falo, as pessoas não têm defeitos, né? As pessoas têm perfis, e às vezes elas estão alocadas na caixa não que para que elas desenvolvam o seu melhor. E a gente tem esse aqui que é muito legal, na área comercial, eu acho muito importante, que é o Inteligência Positiva. Ele é online também, tem o livro, mas tem o teste online. Vale muito a pena, tá? Esse teste, ele traz, assim, a questão de times de alta performance. Eles têm uma média acima de 85%. São pessoas com proatividade, pessoas animadas, enérgicas, né? Que no time comercial a gente precisa, né? De pessoas que tenham, que não desistam, porque tem que ter muita resiliência para trabalhar no time comercial. A gente recebe não todo momento, e esse não pode fazer com que estrague um dia. Um dia é um dia menos de meta. Então, a pessoa tem que ter uma virada de chave muito rápida. Ela tem que receber não e falar, bom, beleza, vamos em frente. Então, inteligência positiva é muito bacana, porque realmente você consegue enxergar se a pessoa tem essa questão, né, de se automotivar. E o DISC, que é um teste também muito bacana, uma metodologia de avaliação de comportamento, que tem como objetivo identificar
os perfis dominantes de um indivíduo de acordo com o ambiente. Então, aqui tem esses 4 perfis, tá? Então, vale a pena pensar em colocar, implementar essas metodologias, essas técnicas no processo de contratação. Bom, vamos falar sobre geração de demanda. Então, quando a gente fala de outbound, vem aquela dor, né? Ai, Roberta, como gerar listas, né? Então, como que eu faço para gerar meus smart leads? E aí, isso realmente é uma dor, né? Tipo, depende muito de quem que você aborda. Tem questão. Primeiro, a gente vai falar, antes de geração da smart leads, a gente tem que pensar em alguns pontos antes, que é qual o perfil ideal de cliente, né? Tipo, ISP ou PCI, tipo, depende de como a gente chama. Que o ISP é muito usado em inglês. Então, a gente tem que, para achar esse perfil ideal de cliente da nossa empresa, se você é uma empresa nova, uma startup que acabou de nascer e você não tem quase clientes, você vai ter que analisar a carteira de clientes dos seus concorrentes, nacionais ou internacionais, ou de empresas que façam um processo semelhante ao seu, para ver o que ela tem de carteira, né? Então, comece por aí. Se você já tem clientes na sua base e às vezes sente assim, tais tipos de perfis de clientes demandam mais energia de um pós-venda, de um CS, de Customer Success, você precisa analisar por meio do seu histórico. Qual que é, né, esse seu histórico via seu SRM, sua planilha, e analisar essa base para entender a rentabilidade, o tempo de contrato dessa carteira, quem deu mais churn, quem não dá churn, qual é o custo desses clientes, demanda de suporte, é um monte de coisa, né? É um trabalhinho, mas ele é muito importante, gente. Assim, ó, não busquem todo o mercado ao léu. Realmente olhem para isso, porque ajuda bastante em trazer aqui. Sabe quando a gente trabalha o 80-20? Que são aqueles 20 que mais trazem rentabilidade? Quando a gente trabalha essas análises, com certeza a gente vai trazer para o comercial e para o marketing também, que a gente vai trabalhar com aquilo que traz mais valor para a gente, que a gente traz mais retorno. Então, uma coisa bacana também que eu indico é se perguntar de fato qual a dor que vocês resolvem, entrevistas com os times de marketing, com o time de produto, com o time de CS, isso ajuda a trazer realmente de fato quais são os segmentos que mais trazem essa rentabilidade para a empresa de vocês. Análise do discurso de vendas, análise do script, então isso tudo vai ajudar. Segundo, que nesse ponto inicial de ferramenta que eu acabo trabalhando, são ferramentas de modelagem de processo, me ajudam muito. Eu adoro o Visage, mas tem outras ferramentas online. O Visage, no momento agora de home office, ele não ele acaba não tendo aquela parte de compartilhar e as pessoas editarem ao mesmo tempo. Tem esse porém. Então, tem outras ferramentas aí que ajudam a modelagem em time remoto, né? Para as pessoas compartilharem, editarem em conjunto. Mas eu ainda gosto bastante dele. E também tem, é claro, né, o Excel, cruzamento de dados. Então, ter alguém no time aí bom de cruzamento de informação, de função, de tabela dinâmica, ajuda muito mesmo, né? E eu gosto bastante do Xmind, que é uma ferramenta de mapa mental. Eu acho que ele deixa muito visual para apresentação, para conversar com os times e já colocando o que cada time foi dizendo. Eu gosto bastante dessa ferramenta também. Também tem muita ferramenta online para poder trabalhar, né? O Xmind, ele acaba sendo de baixar, tá? E a gente também tem a questão da extração de dados do próprio CRM, né? Então, quanto mais a gente conseguir extrair as informações do nosso CRM, quanto mais dados a gente ter cadastrado dentro do CRM, vai ajudar essas análises. Então, é muito importante treinar os comerciais, os SDRs, BDRs, enfim, todo o time, na necessidade de ter cadastro completo. E vocês elencarem, desde então, quais são as informações que são fundamentais para estarem cadastradas. Dentro do Pipedrive, por exemplo, e de outros CRMs, você tem como colocar dentro do CRM, você coloca tipo os campos obrigatórios, que são de preenchimento. Então, quando o Inside Sales cria lá, ou o SDR cria um negócio na plataforma, aparece lá, campos obrigatórios. Tipo, na cara do gol, assim, ele tem que preencher isso para, tipo, né, não ficar lá em branco. Então, são as informações que você vai precisar, por exemplo, para depois fazer esse tipo de análise. Então, é muito importante pegar no pé mesmo da galera, né, para preencher. E aí, gente, a gente vai, depois de fazer essa construção do perfil ideal, a gente tendo esse perfil ideal, a gente tem que olhar, né? Beleza, sei quem é o meu perfil ideal. Então, qual o mercado de atuação? Qual o tamanho da empresa? Quais são as áreas que fazem sentido eu prospectar?
Eu vou prospectar marketing e CRM, eu vou prospectar marketing, operações, vou prospectar TI. Quais são as áreas, né? Que tipo de decisores, de influenciadores eu tenho, que consigo falar, que eu deveria falar? Quais são as tecnologias, talvez, que essa empresa tenha que ter para ela ser minha cliente? Porque tem muitas formas, às vezes, de você saber se a empresa tem tecnologias, tem algumas ferramentas que ajudam você saber, por exemplo, se importa você saber qual o tráfego, se você é uma agência, enfim, o tráfego do cliente, no site do cliente, tem ferramentas que ajudam você saber o tráfego médio daquele site. Então, você precisa pensar, tem algo na internet que eu poderia descobrir e esse cara me deixaria mais próximo do meu perfil ideal de cliente? Seria mais próximo do meu perfil ideal de cliente? Dores, né? Que tipo de dores que geralmente esse tipo de perfil ideal de cliente tem? E orçamento, né? Então, entender, tipo, se um segmento traz mais retorno, então focar mais nesse do que em outro. Às vezes a gente perde muito tempo com segmentos que trazem baixo retorno, precisa de uma autovolumetria, e a gente não olha essa questão do 80-20. Eu sempre insisto bastante nisso, né? Ter foco. E aí, a parte do descubra seu perfil ideal de cliente, eu acho muito legal que a Riv e a Rock Content fizeram essa parceria aqui, e dá para você, tipo, clicar no seu cliente ideal aqui e trabalhar a questão do perfil ideal. A Intexify também analisa, né, a base de clientes, ajuda a analisar a base de clientes, gera novos leads qualificados e enriquecidos com base no seu perfil ideal de cliente. Gosto bastante também, acho que vale a pena olhar. E aí a gente agora chegou, então, beleza, sei qual é o segmento que eu tenho que atuar, sei o mercado de atuação, já sei quais são as minhas personas, meus decisores, influenciadores, e aí, como crio as tais listas, né, que é a dor. Então, a gente tem que pensar como que a gente vai construir esse mailing, se esse mailing vai ficar dentro de um CRM só, se vai ficar dentro de planilhas e depois vai para o CRM, quais são as informações importantes para eu coletar, e quem vai ser a pessoa que vai fazer isso, porque às vezes vocês jogam muito no comercial, no site sales, e muitas vezes é a maior dor. Eu até vou trazer um dado aqui do benchmarking, que às vezes é uma super dor para o comercial, e um tempão que ele leva fazendo as listas, e não é o core dele, não é a expertise que esse comercial mais tem, então ele está gastando uma energia tremenda, o perfil dele às vezes não é tão analítico, porque vocês fizeram o MBTI lá no começo da contratação, o perfil dele é mais executor, né, mais tipo, de fazer a coisa acontecer, e ele não tem tanto de análise, então vocês estão colocando ele numa caixa que não é o perfil ideal dele. Então é muito importante olhar para isso. E aí, quando a gente vai trabalhar a parte dessa questão da geração de leads, da geração de demanda, a gente é importante pensar assim, qual modelo, né, de geração de leads que eu vou ter para minha força de vendas. Então eu trouxe um dado aqui de 2018, porque eu não achei na pesquisa de 2020, do resultado de 2020, mas qual é o modelo que as empresas, no geral, estão usando para gerar leads, né? Então, a gente vê que o outbound aqui em 2018 estava desculpa, eu achei 2020 sim, mas aqui é o de 2018. Outbound 18%, de inbound 20%, e muitas empresas trabalham com ambos, né? Usando o inbound e o outbound em conjunto para gerar leads para a comercial. Então, tem que analisar muito o momento que você está da sua empresa, tanto de expertise que vocês possuem, do público que vocês têm, e trabalhar, às vezes, em ambos realmente é uma boa solução. E aí, sim, agora, na parte de 2020, achei que não é esse dado que eu não tenho de 2020, tem um outro. Aqui em 2020, veja que o inbound cresceu, né? Então, esse aqui é resultado da pesquisa de 2019, lembrando. O inbound, o passivo e o ativo, eles estão juntos aqui, tá? Foi 66%, e o outbound está 54%, e ambos 26%. Então, deu uma mudança, assim, até achei um dado até que mudou bastante, né, de um ano para outro. E aí, a gente tem a questão dos principais desafios do Insight Sales. Esse dado aqui que eu não achei na pesquisa de 2020, que eu tinha me enganado. E aquilo que eu estava falando para vocês, né? Qualificar e identificar bons leads. É a maior dor do comercial, gente, do Insight Sales. Aqui, ó, 31%, tá? Disseram que, para eles, o principal desafio é qualificar e identificar. E aquilo que eu falei para vocês, porque geralmente o comercial que a gente contrata, o perfil dele, a maior expertise dele, as melhores competências, habilidades dele não está nessa etapa aqui, tá para cá, entendeu? Então, aquela pessoa que tem um perfil analítico, que vai ficar fazendo essa tarefa bem operacional, repetida, ela tem um perfil diferente.
Então, olhem que se às vezes a produtividade do teu time comercial não está acontecendo, pode ser que ele esteja fazendo algo que não é o melhor dele. Então, depois a gente tem, obter resposta dos leads, fechar negócios, a última etapa, né, do processo de venda, que às vezes faltam gatilhos ali para poder fazer essa questão do fechamento. Aí vai mais de estudo, né? Envolver múltiplos tomadores de decisão, então dependendo do ticket médio, da negociação que o comercial possui, ele tem que falar às vezes com a área de marketing, a área de operação, uma área de CRM, e todo mundo tem que topar, fechar, então isso acaba prejudicando, dificultando, né, não prejudicando. E aí, vejam, olha o que eu comentei. Os vendedores gastam, em média, 33% do seu tempo na negociação, e o tempo que resta é gasto pesquisando dados sobre os leads que possam ajudar na conversão, ou seja, mais de 60% do tempo do comercial está sendo usado para trabalhar os leads, tipo enriquecimento de leads. Acho que as coisas estão bem invertidas, né? Um aumento de 10% na qualidade dos dados levantados sobre os leads pode se traduzir em um aumento de 40% na produtividade das vendas. Então, é isso que eu estava reforçando, né? Às vezes a gente está trabalhando muito o comercial num processo do qual ele poderia estar trabalhando a produtividade dele de outra forma, e a gente poderia quebrar nosso processo comercial. E aí que vem esse papel, que é o inteligência comercial, né? Que pode ser um estagiário, que pode ser um analista, que pode ser um engenheiro. Enfim, lá na nossa empresa, na Harman, a gente tem um analista, que é de engenharia de produção. Eu já trabalho com inteligência comercial há alguns anos, com a pessoa, com esse papel, muito engenheiro. Então, com muito perfil de análise de dados, analítico, trabalha muito com Excel, tem que saber manjar de Excel. E ele que faz a geração de listas de leads qualificados, análise da concorrência, análise de novos mercados. Então, ele ajuda bastante nesse mapeamento do perfil ideal de cliente também. E aí, quando a gente fala em criação das listas, vocês devem se perguntar, mas, Roberta, como é que eu faço? Onde eu busco? Como é que eu construo isso, né? Essa minha dor. Tem um app do LinkedIn, que é legal também, que quando a gente estava em eventos presenciais, ele busca pela geolocalização e ele conecta você com as pessoas que tiverem também conectado, tá? A gente tem a ferramenta da Nelway, que é uma ferramenta de inteligência de mercado, que é bem bacana também, que ajuda nessa parte de mapeamento. E tem o site das entidades. Eu botei aqui. Por quê? Porque as entidades têm seus associados. E geralmente elas expõem quem são os associados. Então, a gente consegue buscar as informações dessas empresas dentro desses sites. Então, busque onde que você trabalha, quais segmentos que você atua, quais são as entidades referentes a esses segmentos. Por exemplo, eu atuo com o mercado de franquias, então eu olho muito a BF, tem muita informação legal. Eu trabalho com o mercado de supermercados, então eu olho as associações de supermercadistas, né? Então no nosso estado tem a CATS, tem a APAS, cada estado tem a sua. Eu trabalho com farmácias, então eu olho os estados que tem a associação das farmácias, e lá dentro eu consigo buscar as farmácias. Tem também questão quando trabalha com varejo, tem vários mapeamentos de as maiores empresas do varejo, então sai a revista As 300 Maiores Empresas, sai um estudo agora das 120 maiores empresas. Então, tudo isso é instrumento para a formação dos smart leads, tá? E aplicativos de eventos. Agora não é o momento, claro, a gente está em pandemia, home office, tudo online, mas os aplicativos que a gente usava nos eventos, dentro dos eventos físicos, lá existe um dado riquíssimo, que é o e-mail das pessoas, é um dado higienizado, porque o e-mail que a pessoa cadastrou para estar no evento é real, né? Então, esses dados são muito importantes. Então, os eventos que vocês participaram no passado, se vocês ativarem, quem sabe, o aplicativo desse evento, vocês conseguem mapear. Inclusive, falando do Startup Summit que a gente está hoje presente, né? E esse evento enorme que foi se formando ano a ano. O ano passado a gente participou com o stand e ele tinha o aplicativo do evento e eu me conectei com diversas pessoas pelo aplicativo. Então, tinham vários prospects lá que eu queria conversar. Eu ativava essa pessoa, mandava mensagem e falava com ela e depois eu consegui trabalhar essa informação. Só que lembrando, a gente está, né, com a LGPD aí aprovada, então trabalhem, né, seguindo todas as normas e tudo aquilo que a LGPD está trazendo para a questão da proteção de dados das pessoas físicas. Então tem que cuidar muito isso, tá? Então a gente tem ferramentas aqui para a criação de smart leads, tem diversas ferramentas, tá, gente? Assim, não tem como passar uma, mas essa apresentação vocês conseguem no final também conseguir baixá-la,
Vocês conseguem usar, fazer uma pesquisa de satisfação, e aí vocês vão conseguir baixá-la. Aqui tem ferramenta que eu adoro muito, que é o LinkedIn Sales Navigator. Tem ferramentas como Review, Scrap.io, Get Prospect, que são ferramentas para capturar, né, os leads em redes sociais corporativas, os e-mails dessas pessoas. Então, elas conseguem ajudar vocês encontram, filtram quais são os segmentos, quais são os cargos, as áreas que vocês querem, e depois vocês exportam para uma planilha em Excel esses e-mails. A gente tem a parte tem a Snove.io, tem a parte do Hunter também, que ajuda na parte de captura, de enriquecimento. Quando a gente quer validar se esses e-mails realmente estão bons, para você também não ter problema de, tipo, o Gmail ficar sendo daqui a pouco rejeitado, né, na caixa de entrada. Tem o Profile, tem o Sales Navigator for Gmail, tem o Safety Mails também, que são ferramentas de validação. E quando você busca leads difíceis, né, de serem encontrados, ou por regiões, que você trabalha com a sua carteira por regionais, o Google Earth, que tipo, acaba ajudando a mapear esses locais. E aí, gente, falando sobre SDRs e BDRs, como que eles vão prospectar e qualificar, geralmente, né, quando começa o processo comercial, primeiro com esses cargos, com essas pessoas, eles basicamente têm 4 formas, né? Telefone, e-mail, LinkedIn e WhatsApp. Então, depende muito da tua negociação, depende muito do teu processo. O WhatsApp, às vezes, é uma forma muito pessoal de trabalhar, então tem que ter cuidado. Na pandemia, muitas pessoas das quais a gente prospecta na empresa não estão na empresa, estão em home office, então o telefone acaba não sendo, hoje em dia, um canal, às vezes, que a gente está conseguindo de fácil acesso falar com a pessoa. Então, é importante também pensar, né, como que vai usar as abordagens via e-mail e automações que a gente vai poder utilizar para trabalhar uma maior quantidade de contatos com esses prospects. Então, porque tem essa pesquisa essa pesquisa do benchmarking da MeTime, traz que o brasileiro desiste muito rápido, né? O comercial desiste, às vezes, nos primeiros contatos, na primeira tentativa, na segunda tentativa de fazer contactar essa pessoa dessa empresa, ele vai lá, não consegui. E, gente, olha o trabalho que foi conseguir esse lead, né? Você foi lá, fez um processo de mapeamento, enriqueceu, distribuiu, e aí o cara fala que não conseguiu falar em 2 contatos de 2 tentativas e desiste, dá perdido. Não é bem por aí, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão de follows junto para poder dar uma maior quantidade e uma maior eficiência. E aí a gente tem algumas técnicas, então eu gosto de trabalhar muito a metodologia, né? Então tem alguns livros que eu acho que são bem importantes para esse início, né? O Receita Previsível, ele ajuda muito na questão do processo, nesse processo que a gente está conversando. Armas da Persuasão e Spin Selling ajuda muito o teu time a conseguir qualificar, usa técnicas para qualificação. E aí a gente pode trabalhar na hora de buscar contactar essas empresas e de ter uma resposta, trabalhar fluxos. O que são fluxos, né? É uma mistura, tá, entre telefone, LinkedIn, e-mail e também o WhatsApp. Então, você trabalha com essas 4 ferramentas, com esses 4 canais, desculpa, e de formas mistas, diferentes, em momentos diferentes de abordagem. E veja que a conversão é 4 vezes maior de um fluxo misto do que você colocar num fluxo automático de e-mails, por exemplo, né? Então, você faz 5 templates, que já é pouco, e coloca 5 e-mails espaçados a cada 3 dias, e se o cara não responder, beleza, dá perdido. Só que, gente, nem todo mundo é do mesmo jeito, nem todo mundo quer só falar por e-mail, e às vezes a pessoa gosta de falar no LinkedIn, às vezes a pessoa gosta de falar pelo telefone. Então, trabalhem com os fluxos mistos, que vocês vão ver um retorno muito legal. Um exemplo aqui, né, não dá para a gente falar detalhadamente de cadências aqui, porque é um tema que vai muito além, mas vocês podem criar etapas aqui, como, primeiro um contato eu vou fazer via LinkedIn, depois eu vou ligar, depois eu vou fazer e-mail, vou intercalar dias, ou o último vai ser um e-mail de breakup, que a gente chama. Então, trabalhem e meçam, né? Façam teste AB. Eu gosto bastante dessa questão do teste AB, porque você daí vai ver o que de fato converte, tá bom? E depois a gente tem essas ferramentas aqui, que ajudam muito na questão do fluxo de cadência. Não é a mesma coisa que usar uma ferramenta de e-mail marketing, é bem diferente, tá? Então, sempre me perguntam isso. Essas ferramentas como Hamper, Review, MeTime, Exact, eu já usei
A Hamper, a Rivian e a Exact, não usei a MeTime. Então, mas eu acompanho bastante conteúdo deles, inclusive o benchmark que eu estou usando é muito deles. São ferramentas muito bacanas, cada uma com suas peculiaridades, depende muito também do estágio da empresa. Acho que tem muito a ver com a questão do processo da empresa para você escolher a melhor no seu atual momento, né? E a gente tem a questão do VoIP, que é muito importante, principalmente no momento de pandemia. Eu fiz algumas mentorias nessas últimas semanas e eu vi empresas sem o VoIP. Muito importante, gente. Como é que a gente vai melhorar algo que a gente não está escutando, né? Antes a gente ouvia o comercial falando na sala. Então a gente corrigia o discurso na sala. A gente podia dar toque no Slack, num canal, né? Falar, olha, aborda assim, vai por esse argumento, implica essa necessidade. O VoIP é o momento que vocês vão ter para padronizar e entender onde está o gargalo. Quando o comercial falar que alguma coisa não está dando certo, enfim, que não conseguiu converter aquela negociação, vocês precisam de algo para vocês entenderem o discurso. Então é muito importante, e custo também, custo baixo, né? É integração, é métrica, muito importante, dados, né? Ah, fiz 20 ligações, mas onde está esse dado? 20 ligações de quanto tempo? Então, acho que na área comercial tudo é processo, tudo é metrificar. Então, muito importante ter o VoIP. E aí, claro, né? Hoje a gente está fazendo negociações todas online, né? Quando antigamente, há 6, 7 meses atrás, a gente fazia muita viagem, muita negociação, às vezes presencial. Então, agora a gente tem que ter, mais do que nunca, boas ferramentas, né? De transmissão, de agendamento, de gravações de reuniões quando são permitidas, né? Pelo locutor. Então, aqui tem algumas opções, né? Acho que está todo mundo bem familiarizado já. E quando a gente fala em produtividade do time, tem algumas outras ferramentas que são bacanas a gente ter, que são ferramentas de traqueamento de e-mail, tá? É muito importante um comercial, um SDR, saber se aquele e-mail foi aberto, quantas vezes foi aberta, se a pessoa não abriu o e-mail, então ela não está muito engajada, o que a gente pode gerar aí, despertar o interesse, às vezes um convite para um evento, né, um conteúdo bacana, para que ela lembre de olhar a proposta que você mandou. A proposta foi abrida, foi aberta, onde foi clicada. Então, aqui tem algumas ferramentas de traqueamento, tá? São ferramentas, algumas em dólares, a maior parte em dólares, então tem que olhar qual que tá também no budget de vocês. Sobre CRM, como eu comentei, tem várias opções, tá? No que não falta no mercado, então vai muito de testar, de olhar valores. A parte de extensões do Chrome e algumas questões que é muito, muito importante, que é de infraestrutura, tá, gente? Para o time produzir, acho que a questão básica é a gente proporcionar para ele bons recursos. Um computador, claro, muito ágil, um computador com boa memória, para quando ele utilize não fique travando. 2 telas, realmente muita produtividade. Eu vejo muito time comercial aí trabalhando só com uma tela, e eu acho importante metrificar, porque eu fiz isso. Toda vez que chegava alguém no meu time, eu dava minha tela. Ah, não tinham contratado, eu não tinha comprado ainda. Eu falava, pega minha tela. E aí eu comecei a metrificar quanto do dia eu perdia passando a limpo, né? Tipo, eu ia fazer uma reunião e aí eu tinha que anotar, porque eu não tinha tela de apoio, como agora. Agora eu tô com a tela de apoio aqui vendo vocês e também vendo a minha tela. Então, eu tinha que acabar a reunião e passar tudo a limpo para o meu CRM. E eu comecei a ver que eu levava 1h20 por dia fazendo esse processo. Então, 1h20 do meu tempo é mais caro do que eu tomar tela extra, né? Então, tenham tela, tenham um bom microfone, um bom isolamento. Agora em casa, até mais tranquilo. Mas na empresa, a gente tem muita questão de interferência de conversas. E isso prejudica tanto a pessoa que fica cansada durante o dia dela, que ela fica ouvindo muito barulho, e o próprio prospect de ouvir uma conversa da negociação do lado. Isso já aconteceu, eu já ouvi relatos de empresas contando que às vezes teve que dar um desconto igual ao comercial do lado, porque teve uma negociação parecida, teve uma negociação sendo feita e o cliente ouviu, o prospect ouviu. E aqui tem ferramentas que ajudam, né? Por exemplo, se você está enviando vários e-mails repetidos, cria templates padrões. Tem a parte, se você fala muito inglês, para corrigir erros gramaticais, se você tem já uma negociação com outros países. O Slack, que também é integrado com o Pipedrive, por exemplo. Então, faz com que todo mundo fique... É muito legal quem usa Pipe ter o Slack integrado, porque você trabalha com a parte por exemplo, negócios ganhos. Eu tenho isso na empresa. Quando eu dou ganho no Pipe, todo mundo na empresa sabe que a gente ganhou um cliente.
ainda mais de home office, né? Então não tem mais sininho, não tem mais barulhos, né? Acabam não tendo tantos rituais na empresa, porque está todo mundo não está todo mundo na empresa, em loco. Então o Slack ele é bem legal, porque dá para fazer a integração de novos negócios abertos, negócios ganhos, negócios perdidos. É bem bacana. Sobre dicas de blogs, eu gosto bastante desses blogs aqui. Aqui acabou saindo sem o S, é Sales Hackers, tá? Então tem esses blogs que eu uso bastante para me atualizar. Tem a parte de podcast, eu adoro do Cast for Closers, eu sou fã mesmo desse podcast, eu ouço muito, repito, boto para ouvir 3 vezes, então me ajuda bastante. E alguns Instagrams que eu gosto de seguir, alguns eu coloco até notificação para quando ele faz algum post para eu ter, então eu acho bem legal, porque a gente fica sabendo sempre das novidades. E aí tem alguns cursos que eu indico bastante para o processo até de onboarding da sua empresa. Esse aqui eu uso muito, né? Todo mundo que entra no meu time acaba fazendo esse curso, que é gratuito, e ele traz uma noção muito legal sobre o processo comercial. Ele dá, né, toda a etapa, desde inteligência, desde a parte de SDR, de Insight Sales e de gestão, porque todo mundo que faz parte do time comercial e cada etapa é construído o sucesso da empresa, da meta. Então é muito importante todo mundo ter a noção que cada um fazendo o seu, com certeza no final o resultado vai ser um resultado de time, um resultado benéfico para toda a empresa ter. Então esse curso é bem legal e tem outros, né, que ajudam bastante também, certificados. E, gente, é isso, né? Acho que passei só um pouquinho do nosso tempo combinado. Obrigada, né, pela participação de vocês, pela oportunidade de poder compartilhar um pouquinho aqui do conhecimento. Estou à disposição, meu LinkedIn está aqui, tá? Meu telefone também, meu e-mail também. Então, aqui tem um QR Code que, por favor, né, a gente trabalha com feedback, então se vocês puderem me dar o feedback do que vocês acharam do conteúdo da palestra, e vocês também podem baixar a palestra depois, tá bom? Então, é só apontar a câmera para esse QR Code, e aí vocês podem conseguir todo esse material, porque eu sei que eu passei um pouquinho rápido, porque tem várias, né, ferramentas, e é isso. Bom, obrigada pela participação de todos. Bem-vindos a Florianópolis, cidade que se destaca como polo de inovação no Brasil e no mundo. É por esse motivo que a TopMed, uma empresa inovadora especializada em atendimentos em saúde à distância, está sediada na região desde 2003. Utiliza tecnologia de última geração para atender mais de 1,5 milhão de beneficiários, ampliando a atenção à saúde através do atendimento à distância, programas de promoção da saúde e prevenção de doenças e gestão de riscos e sinistros. Nossas soluções têm como foco a melhor alocação dos recursos de saúde das organizações para operadoras de planos de saúde, autogestões, seguradoras e outros. E para ampliação de seu portfólio de soluções tecnológicas, a TopMed lança o Doutor 24 Horas, um serviço de telemedicina que conecta, através de um aplicativo, médicos e pacientes de maneira cômoda e resolutiva, permitindo realizar a qualquer hora do dia ou da noite consultas médicas virtuais e presenciais. Olá, como posso te ajudar?